Fala galera, o Corinthians venceu o Vasco e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Yuri Alberto e Memphis Depay marcam. Timão segura a pressão Cruz Maltina, fica com o título e disputará a Conmebol Libertadores em 2026. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este jogo entre Corinthians e Vasco. Muito bem, tá aí, ó. Pra quem colocou no YouTube velório no programa, tá aí a festa na quadra da Fiel. Aí, olha que maravilha. Olha o clima de velório. Você tá de brincadeira, hein? Festa do torcedor do Corinthians, comemorando o título. Daqui a pouco a gente tem o Mendo Bidlovski. Daqui a pouco o Vladimir Bianchini repercutindo com os torcedores felizes da vida. E tem direito de estar feliz da vida mesmo, porque quem empurra esse clube é essa nação aí, viu? É essa torcida aí. Porque, olha, se depender dos administradores, ex-presidentes, dirigentes, conselheiros, vou te falar, viu? Esse pessoal aí trabalhou muito bem para o Corinthians estar bem longe do que ele conquistou hoje. Mas fizeram um grande acerto. Mas, o quê? O Dorival? O Dorival, que é um treinador que chega em alguns momentos, tudo bem, não deu certo na seleção brasileira, não era para tanto, mas um treinador que muitas vezes é subestimado. Esse cara, nos últimos 4 anos, ganhou 3 edições da Copa do Brasil por 3 clubes diferentes. E o ano que ele não venceu, o ano que ele estava com a seleção brasileira. Ele chega à sua 5ª final de Copa do Brasil, venceu 4 e por 4 clubes diferentes, inclusive por 3 de São Paulo. Por 3 de São Paulo, né? E conseguiu mobilizar esse elenco. A gente discutiu muito aqui, o pessoal escolhe jogo, escolhe competição, etc., mas conseguiu mobilizar o elenco para este título que é extremamente importante para o Corinthians, que tem muito a ver também com a parte do orgulho do torcedor. Por isso que eu destaco aqui, no começo desse linha de passe, torcida do Corinthians e seu treinador, Dorival Júnior, sim. É isso aí que tem que comemorar. Esses têm todo o direito de comemorar. Os outros têm o benefício de 2026 para a gente ver se vão começar a dar um jeito no clube ou não. Boa noite, Vitor Biso. Tudo bem, boa noite a você, ao Pedro, Calçade, Jair, as fãs de esporte, aos vascaínos, especialmente aos corintianos e as corintianas que festejam o título. Breno Bidon. Breno Bidon. Breno Bidon contra o Cruzeiro em Minas, Breno Bidon hoje. Se fosse o Ramon, qual é a chance do Garro não começar um jogo decisivo? De jeito nenhum. É o dedo do Dorival, o posicionamento da equipe, a compreensão de como o Vasco ia jogar, que todo mundo sabia. O Vasco fez um bom jogo, o Vasco teve mais volume de jogo, finalizou em gol, mas exatamente porque o Vasco tem algumas vulnerabilidades defensivas, as melhores chances de jogo foram corintianas. E no final das contas, a gente tem que discutir, ou pode discutir, o que é melhor, ter mais chutes ou ter as melhores chances de gol, mesmo você chutando menos em gol? Mesmo você não brigando o goleiro nenhum do adversário. Então, eu também penso assim, obviamente, eu respeito todas as opiniões. E o Corinthians foi o time que teve as melhores chances. O Vasco, sim, fez um bom jogo hoje, melhor do que, inclusive, na partida de ida, que falou da parte técnica, que o Vasco foi bem taticamente no jogo em Itaquera, mas tecnicamente foi mal. Hoje a equipe foi melhor. A gente teve um belo jogo, uma boa final, muito diferente do jogo de ida. Alguém tinha que sair campeão. Um dos 2 times com problemas de gestão teria que comemorar o título, e o time que tem mais problemas é o que festeja o título da Copa do Brasil. Vai terminar um ano feliz a nação corintiana. Exatamente, ainda mais olhando para o adversário que está muito melhor estabilizado, está muito melhor em termos de elenco, em termos de administração. E claro que esse assunto vai vir à pauta, não tem jeito, gente. Essa comparação ela vai acontecer, vem à pauta e não tem jeito. O programa Linha de Passe de hoje, ele tem uma característica diferente, ficar muito no debate aqui, traremos debate, sim, mas a gente vai muito também repercutir a festa do torcedor corintiano, a gente vai com os nossos repórteres, daqui a pouco a gente vai ouvir os treinadores, vamos ouvir jogadores, tem a Lili Nascimento na zona mista também, é uma noite de título, é uma noite de festa e a gente vai repercutir do jeito que tem que ser. Vamos com o Mendel Bidlovski, com os torcedores do Corinthians lá na quadra da Gaviões, não é isso? Cadê o Mendel? Aparece por aí, meu filho. Ô, William, tô aqui na quadra da Gaviões da Fiel. A gente tá aqui com essa fumaça, porque os torcedores do Corinthians, comemorando o título da Copa do Brasil, acenderam sinalizadores, então a gente não consegue nem ver a 1 metro o que está acontecendo aqui, mas uma festa muito grande, claro, corintiano comemorando muito o título da Copa do Brasil, fazendo uma festa muito grande. Daqui a pouco a gente vai descer lá para ouvir os torcedores corintianos nessa festa, realmente uma festa que poucas vezes eu vi igual. O torcedor corintiano realmente estava com esse título dentro do peito, foi muito emocionante. A gente viu torcedores
chorando, se emocionando com essa festa da torcida corintiana que daqui a pouco a gente registra nesse Linha de Passe. Boa, Mendel. Daqui a pouquinho tem mais do Mendel repercutindo com os torcedores aí. Só para responder uma pergunta aqui que está recorrente aqui no YouTube. A situação é a seguinte: Corinthians vai para a Libertadores e o Vasco vai para a Sula. Tá? É isso aí, tá? Como é que acontece? Abre uma vaga. Repetindo, Corinthians na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, já qualificado para isso, e o Vasco para a Sul-Americana. Estava certo antes, o vencedor iria para a Libertadores, o perdedor iria para a Sul-Americana. É isso aí. No ano que vem muda isso, o vice vai também para a Libertadores. Para a fase prévia. Para a fase prévia. É curioso, mas só um detalhe, desculpa, antes de a gente... Imagina, vamos girar aqui, ô Pedrão. Curioso, porque o presidente da CBF hoje, não sei se por desconhecimento ou se porque paira a dúvida ainda, em entrevista até aos colegas da GE TV, antes do jogo no gramado do Maracanã, ele fala que ainda estava sendo debatido sobre para onde ia esse vice-campeão. Você dar uma vaga na Libertadores para o vice-campeão da Copa do Brasil. Eu não entendo, só não entendi se foi... Maria, o nome mais popular do Brasil... Porque já saiu o regulamento. O regulamento do Campeonato Brasileiro que saiu, ele deixa o regulamento do futebol brasileiro do ano que vem que saiu, ele deixa muito claro que o segundo colocado da Copa do Brasil do ano que vem vai para a fase prévia da Libertadores. Ele hoje colocou isso em dúvida, ainda não sabemos se por desconhecimentos, porque tem o debate, mas no papel estava que o vice-campeão da Copa do Brasil do ano que vem, não é o Vasco, do ano que vem, ele iria para a pré-Libertadores. É isso aí. Paulo Calçade, por que o Corinthians conseguiu esse título da Copa do Brasil num ano tão difícil, Calçade? Vamos lá. Tudo bem? Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Um jogo como esse, né, ele traz muita emoção. E imensa emoção toda da primeira partida e da segunda, você tem um jogo de futebol para ser jogado, e 2 partidas. É claro que o clima de mata-mata, ele é imbatível. Isso não dá para comparar o clima. A gente compara o que cada campeonato gera, né? Os pontos corridos, eles favorecem um tipo de conduta, o mata-mata outra, e a gente tem um monte de mata-mata e um campeonato só de pontos corridos. Então, no meio dessa emoção toda, aí é muito mais fácil ficar com o resultado. Não estou falando que ele foi injusto. Estou dizendo que o resultado, às vezes, a gente tende a explicar o confronto pelo resultado. O Vasco, que é o perdedor, não foi mal nos 2 jogos. O Vasco teve uma postura corajosa, organizada, para ficar com quem perdeu primeiro. Isso aconteceu na Neoquímica, quando o Vasco leva ao Corinthians um problema, o Corinthians poderia até imaginar, mas não poderia prever que fosse tão duro, que é impedir o Corinthians de sair jogando. Foram 61 bolas longas do Corinthians no jogo de Itaquera. Por quê? Porque ele se viu sem condição de sair. Hoje, foram 66, até mais. Só que hoje ele estava previsto. Hoje ele tinha previsto o seguinte: não deixa a bola aqui atrás o tempo todo, porque você vai chamar o Vasco por uma pressão que ele tranca os laterais, ele tranca a saída pelo centro, e aí? No Maracanã, o Corinthians usou as bolas longas. E bolas longas, como no primeiro, bola perfeita, que já era o primeiro gol. Mas a gente tem muito mais para analisar ao longo desse programa aqui. Não, vamos ter tempo para bater um papo aqui. Vladimir Bianchini com o torcedor do Corinthians, com a torcedora do Corinthians. Ali, Naturalvinho, vamos lá, garoto. Olha aí, até o Vlad tá feliz, hein? Que sorrisão, hein, Vlad? Que isso, hein, Vlad? Tô aqui no meio da Fiel, aqui em Arthur Alvim, o pessoal que fazendo a maior festa. Eles sofreram muito do jogo, agora todo mundo tá extravasando. Galera, fala pra gente aqui qual a alegria com esse título aí do Corinthians pra terminar o ano. O Natal chegou mais cedo. Foi mensurável! Campeão! Fala pra gente, você foi um dos que mais sofreu hoje aqui. Qual a alegria de ver o Corinthians campeão pela primeira vez da Copa do Brasil? Você ainda não tinha visto. Muito feliz, eu tô muito feliz. É o Corinthians! É campeão! William, a festa aqui eu acho que não tem hora pra acabar. Hoje é domingo, então imagina como é que vai ser a segunda-feira desse pessoal aqui. Galera tomando todas, mas aproveitando o título do Corinthians. Volto com vocês. Ô Vlad, tem gente aí que só volta no que vem, meu rei. É semana de Natal, depois emenda Ano Novo, aí é festa aí até dia
4, né? 4 é um domingo, volta só dia 5 de janeiro. E o torcedor tem o direito de comemorar. Isso, precisa. Alguns têm, outros não. Aí quando o chefe não é legal, o pessoal dá um me engana que eu gosto ali, um somebody love, é assim que vai. Daqui a pouco tem mais o Vlad, tem mais animação, alegria do Vladimir Bianchini aí, no meio do torcedor fiel. E também daqui a pouco tem o Mendel Vidlovski, que a gente vai girando. A cara dele, que a gente vai girando a nossa equipe, Jair. Isso é só alegria hoje, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esporte, principalmente, né, boa noite aí ao torcedor corintiano, que está feliz da vida. Obviamente, né, que ano para o torcedor do Corinthians, né? Porque um ano que tem transfer ban, você não pode contratar, você tem 2 contratações na temporada inteira. Foi o Angileri, lá no início da temporada, e o Vitinho, agora na janela do meio, e você ganha o título paulista em cima do seu maior rival, e você ganha a Copa do Brasil eliminando o Palmeiras nas oitavas. No ano que o Palmeiras também não conquistou o título. Então, para o torcedor corintiano, temporada de 2025 espetacular. Encerra-se, né? Fora de casa, você com o Dorival Júnior ali, conseguindo ler muito bem, né? O Calçade até falando lá na redação dos 90 minutos, né? Dorival para ler o jogo de 90 minutos. Do primeiro para o segundo jogo, que ele consertou. Lá no jogo contra o Cruzeiro ele também consertou. E hoje ele novamente acertou ali na questão, para mim, principal do meio-campo. O almoço foi um banquete, foram as eliminações do Palmeiras, do Corinthians. Aí depois continua ali, tem o lanche assim, não é o Corinthians e tal, mas tem a Libertadores e tal. Sim, exatamente. Aí depois tem mais um prato que não esperava. A implosão do São Paulo agora numa questão que vai além do campo. Verdade. E para encerrar, a sobremesa fechando o calendário da Copa do Brasil. Fechando o calendário. Tudo cheio de problemas. A questão sobre o São Paulo até, já só para emendar aqui. Claro. A questão sobre o São Paulo também, evidentemente, que isso também passou pelo Vasco. Mas com o título do Corinthians fica mais forte. A gente sabia que para o São Paulo ganhar a vaga para a Libertadores, ou para a pré-Libertadores, tinha que a final ser ou o Fluminense, né? Ou o Cruzeiro. O Corinthians sendo campeão, repito, isso também passou pelo Vasco. Mas o Corinthians sendo campeão, morreu a 8ª vaga, já tinha morrido. Mas ainda com o título do Corinthians, ele tira a possibilidade de São Paulo ir para a Libertadores. Então, assim, é um negócio de louco, coisas do futebol mesmo. O Corinthians tinha hoje em campo, o Dorival colocou em campo, e perfeito que ele saca o Garro, porque ele precisava de um time com mais mobilidade para aguentar o sufoco que seria no Maracanã. Porque o Vasco já sabia que continuaria a jogar a partida de Itaquera. Mesma postura, mesma equipe, pressionando o Corinthians. O Vasco, se não teve medo da bola longa em Itaquera, não teria no Maracanã, embora tenha sofrido com ela hoje. E não sofreu em Itaquera. O que ele fez, o Dorival, né? Ele vem com o jogo contra o Cruzeiro, vitória fora de casa contra o Cruzeiro. O Corinthians jogou no meio de campo sem o Garro, que não podia jogar. Ele tinha Carrilho, Martínez, Maicon e Bidon. Hoje iniciou sem o Carrilho, mas com o Ranieri. Então era um meio de campo parecido, um meio de campo que sem a bola formava um quarteto e não ficava um jogador à frente e que tinha saída. Tinha saída com o Breno Bidon, que fez uma bela partida. Então ele tinha um time parecido à melhor versão do Corinthians desde a semifinal, contra o Cruzeiro, que foi no jogo de ida em Belo Horizonte. E ganhou mais uma fora. O Corinthians foi muito bem. E o segundo tempo contra o Cruzeiro também. O segundo tempo, quando ele acerta o segundo o Ranieri, tempo. Aí já foi um... Quando ele bota o Ranieri e o Garro. E também na base do desespero. Sim, claro, no desespero também. Mas ele tinha ido embora naquele momento. No desespero também, mas ele acaba acertando ali o meio campo, colocando o Ranieri para perseguir o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira, o Lucas Silva e o Matheus Henrique estavam deitando. Estavam deitando e ele consegue acertar o meio campo. E hoje ele dá, né, parabenizar o Breno Bidon, porque o Breno Bidon vinha fazendo uma baita de uma campanha, mas ele seria o cara provavelmente escolhido para sair desse time. Se o Garro fosse iniciar o jogo, ele mantém o Bidon de 10 e ele ali deixa o time físico, Ranieri e Martínez, fisicamente forte para fazer a marcação, mas o Maicon ali com a qualidade também para dar tranquilidade e sair jogando. E o Corinthians novamente conseguiu fazer o jogo que gosta de fazer. E fez algo que não aconteceu em Itaquera. Na hora que começa o adversário a pressionar, porque o Vasco era melhor no início do segundo tempo, o Corinthians para ali o jogo, começa ali as faltinhas, a picotadinha, a mesma coisa que fez contra o Cruzeiro, deu certo e o Corinthians saiu campeão. Lembrando que em Minas o Ranieri não estava à disposição. Sim, exatamente. O jogo. E Itaquera, ele conseguiu, assim, o Yuri Alberto e Memphis Depay não tiveram em Itaquera. O Corinthians não conseguiu acessar, porque
mais uma vez, houve aquela divisão. Né? Você tinha Garro, Yuri e Memphis, o Vasco pressionando toda a saída, encaixotando o Corinthians, a bola tinha que chegar por cima. E o Corinthians não soube utilizar isso. E não é só apenas o número 61 bolas longas e Itaquera 65 hoje no Maracanã. É a qualidade dessas bolas. Tanto que é uma bola do Mateuzinho para o Yuri Alberto, o primeiro gol, em que ele domina, escapa um pouquinho e quando o Léo Jardim vai sair do gol, ele toca na saída. E você sabe que o Vasco... E você teve... Os dois jogaram, Memphis e o Yuri Alberto. E você sabe que o Vasco tende a dar trabalho no jogo de bola, com aproximação no ataque, mas também tende a dar esses espaços, esses lapsos defensivos, como, por exemplo, no segundo gol do Corinthians, uma recomposição de contra-ataque. Então, tem a jogadaça do Corinthians toda, desde o drible ao passe, ao posicionamento. É um contra-ataque assim, é perfeito e irretocável, mas é óbvio que também, sabendo como joga o Vasco, e aí é uma escolha do Diniz, e se não fosse o Diniz, o Vasco não ia à final. E o Vasco, com o que jogou, poderia também ter vencido a final, não venceu, poderia, mas a gente sabe que essa recomposição do Vasco, a gente está olhando ali, 4 jogadores contra 3, ela precisa melhorar. E que bola do Bidon, né? Na saída. Não, sensacional. E na articulação, a bola para frente. Pedrão, o que é o tempo, né, meu amigo? O tempo que já foi inimigo de Dorival Júnior, hoje foi aliado. Porque eu tô lembrando lá de 2015, quando tinha a final contra o Palmeiras, ele era treinador do Santos. Os caras adiaram a final em praticamente um mês. E aquilo foi péssimo para o Santos, né? E foi bom para o Palmeiras, tanto é que no final das contas o Palmeiras foi campeão daquela edição da Copa do Brasil. E ex-jogadores do Palmeiras já falaram, tem off, que, cara, se o jogo fosse na sequência ali, ia ser muito difícil barrar aquele Santos. Dessa vez, o tempo fez bem pro Dorival, hein? Ele teve tempo ali daquele momento em que se decidiu que a Copa do Brasil ia parar, ia vir só para semifinal e final em dezembro. E ele soube preparar esse time para essas decisões, para esses 4 jogos, hein, Pedrão? Tudo bem, garoto? Tudo bem, William. Abraço a você, Calça, Jailson, Vitor e principalmente o corintiano que nos assiste aqui. E um pouquinho além até, né, o William? Porque é o tempo que cura também, né? Porque é um Dorival que, aquele final de março, início de abril, demitido da seleção. Totalmente embaixo. Acho que com uma mão um pouco pesada ali da opinião pública, até pelo que ele não faz na seleção brasileira, e assim como o trabalho do Diniz não acontece, acho que tem muito mais a ver com a bagunça que existia, que reinava na instituição, seleção, CBF, tudo mais ali, falta de comando, do que exatamente por incapacidade, e você não sabia como terminaria o então melhor treinador do Brasil quando ele é contratado, assim pensávamos, porque tinha vencido uma Copa do Brasil com São Paulo, mais um bom trabalho, e uma frustração muito grande. Eu lembro de a gente comentar o quão abalado ele fica, né? Com a perda da chance, não comandar o Brasil na Copa do Mundo. Acho até que ele assume muito rápido o Corinthians, no momento que ele ainda não tinha digerido tanto, talvez, essa demissão da seleção, mas é um tempo cura. E hoje passa muito pelo Dorival. A gente vai falar do gol do Memphis, do gol do Yuri, da bola do Bidon, só que passa muito pelo Dorival. Porque se a gente puxar um pouquinho de tempo aqui também para trás, após o jogo de ida, a gente debatia aqui nessa mesa. O Calçade estava, o Vitor estava, o Jailson também na programação no dia seguinte, que o tempo era curto para o Dorival resolver o que o Corinthians não tinha conseguido fazer em Itaquera, na Neoquímica. E hoje o jogo tem muito a assinatura dele, porque quando você olha o primeiro gol, é o Ranieri baixando para procurar uma diagonal longa, esticando no Mateuzinho. Já tinha sido a terceira bola. Nas 2 bolas anteriores, o Mateuzinho já tinha gerado jogo para o Corinthians. Na terceira, gol, né? O segundo tempo é a escalação do Breno Bidon, que a gente falava. Quem é que vai ter essa capacidade de dominar de costa, de sair, de girar para fazer o time jogar? Porque vai se pedir isso no jogo do Maracanã. É o Breno Bidon, é a opção dele. É o Breno e o sem bola do Breno Bidon também. Fazer, né? O sem bola do Breno Bidon ainda no primeiro tempo. E o Yuri, que poderia até ter ficado com uma marca ali, talvez até muito pesada, do gol que ele perde aos 25, 26. Aí o Vasco começa a gostar do jogo depois da bola que o Yuri não resolve, porque 2-0 ali a coisa fica muito complicada para o Vasco. É o Dorival também que durante muito tempo banca o Yuri, sustenta, fala da importância dele de não desistir do jogador. Então, tem muito desse Dorival do Corinthians que venceu, porque hoje a gente pode passear pelos problemas que o Corinthians tem, pelos problemas que o Vasco tem, administrativo e tudo mais, só que hoje era sobre vencer. Isso. E o Corinthians venceu pelo que o Dorival mudou. Então, não é só a história do 4º título dele de Copa do Brasil, 3º em 4 anos, como ele se torna um especialista nisso tudo, como ele consegue gerir um vestiário e um ambiente que é muito complicado. O Corinthians esse ano é um Corinthians muito complicado para chegar a esse título, mas é também um Dorival treinador. Eu acho que ali em abril, quando ele é demitido da seleção, ficou muito essa interrogação para muita gente do que era o Dorival treinador. Qual o tamanho dele? Então recoloca ali o Dorival onde tem que estar nesse debate. Então acho que é muito justo
falar do Dorival nesse título do Corinthians. Quando a gente teve que falar do trabalho que não era bom, em 2024, que é o ano que ele não ganha a Copa do Brasil, ele não vai bem na seleção. A Copa América é um trabalho limitado dele, a sequência de eliminatórias é limitada. Porque ele não disputou a Copa do Brasil, só para Exatamente. Então, aquele 2024 fica muito carimbado, porque ele vinha muito bem em 22, 23, aí para em 2024 com problema com a seleção e retoma, então, um final de ano muito interessante com o Corinthians. O título do Corinthians passa muito pelo Dorival. E eu não estou falando aqui de um grande projeto, de uma grande competição, de um grande ano, mas de uma grande mudança nesse pequeno espaço que ele teve de quarta-feira para cá, muito interessante, funcionou. E quando vocês falam da boa atuação do Vasco, dentro das limitações do grupo, eu acho que valoriza ainda mais o que foi o título do Corinthians. O Bruno já citou, o Dorival entendeu as fragilidades do Vasco e numa situação de marcar. Eu acho que passa muito pela marcação. Quando o Vasco precisou marcar, ele foi frágil. Ele foi vulnerável com muitas vezes. Quando você ultrapassa a marcação alta do Vasco, né? Exatamente. E quando o Corinthians precisou sustentar, segurar, marcar o Vasco, ele segurou. Então, soube como sair, né, da arapuca que o Vasco armou em Itaquera e soube também como segurar o Vasco no momento que o jogo pediu o Vasco, buscando ali o resultado no segundo tempo. É um título, sim, muito do Dorival, William. Romero beijando a taça ali, levantando a taça, o Romero. Festa do torcedor corintiano, festa dos jogadores do Corinthians, comissão, 4º título do Corinthians na competição. Tá um dos personagens também dessa conquista, Hugo Souza, que brilhou no confronto contra Cássio, né? Tivemos esse confronto épico nas semifinais, da decisão por pênaltis. Ele que é um grande pegador de pênaltis. Aí passa pelas mãos do Gustavo Henrique, outro cara que precisa ser valorizado nessa conquista, que a gente fala de Memphis, se foi bem, se não foi, fala de Yuri Alberto com gols importantes, com as defesas do Hugo Souza, outros jogadores importantes, o Garro, fundamental quando esteve em campo, mas o Gustavo Henrique foi um cara que deu muita sustentação aí para essa defesa, foi importante, hoje teve momentos importantes também, é um cara, nessa arrancada aí, foi se sustentando realmente, porque se tinha alguma dúvida com relação ao Gustavo Henrique em algum momento, eu acho que a campanha aí de Copa do Brasil e também outros momentos no Campeonato Brasileiro, embora a campanha do Corinthians não tenha sido nada boa no Campeonato Brasileiro, mas é um cara que também soube se sustentar, se fortalecer e virou o principal zagueiro aí dessa equipe do Corinthians. Tá aí o Hugo ali, a festa, pose pra foto, o Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Fabinho ali embaixo, né, cara? Com a taça ali também. Fabinho e Dorival. Outro cara que a gente precisa falar aqui também. Será que vão continuar? Pois é, rapaz. Era essa a conversa da semana passada. Essa era a dúvida, né? A derrota seria difícil segurar. Uma vitória. Mas agora não tem mais. Tem que inventar uma história muito boa. Mas acho que agora não tem mais o que discutir com relação a esses dois, né? É importante. Vou ter que fazer um break, de urgente. Não, porque a vitória dá ao Corinthians o segundo título do ano, ele é o Paulista, e esse é um título nacional, então não dá nem para comparar. Esse não derrete. Esse não derrete, esse aqui fica lá na estante. Ele é importante, ele dá 77 milhões, fora as outras etapas, 77 milhões para um time que está contando os trocados, é muito dinheiro, ajuda demais a terminar o ano, né, e a iniciar 2026, a pagar o transfer ban. Então, o dinheiro é magnífico para o Corinthians, o título na estante é sensacional. Agora, isso não corrige os problemas do Corinthians. O Corinthians precisa continuar vigilante e arrumando a casa. E não corrigiria do outro lado também. Exatamente. E quem segura a onda é essa galera aí, tá? Isso aí. E ainda dá a Libertadores. O Corinthians só não acabou por causa deles. É isso. Porque se fosse por vontade daqueles que passaram por lá, já teria terminado. Campeão. Ou melhor, tetracampeão. O Corinthians fez valer o seu histórico positivo contra o Vasco e o excelente retrospecto decidindo a Copa do Brasil como visitante. Não deu outra. Após vencer por 2-1 neste domingo no Maracanã, o Timão conquistou a sua 4ª taça, todas erguendo os troféus fora de casa: 1995, 2002, 2009 e 2025. Yuri Alberto e Memphis Depay foram os autores do triunfo memorável que leva o clube para a Conmebol Libertadores e Supercopa Rei em 2026. Pelo lado do Vasco, fica o vice-campeonato apesar dos aplausos de seus torcedores. Nuno Moreira marcou, mas não foi suficiente. O torcedor do Corinthians tem motivos de sobra para festejar na noite deste domingo. Além de superar o Vasco na final e conquistar a Copa do Brasil pela 4ª vez, a equipe de Dorival Júnior também garantiu vaga na Conmebol Libertadores de 2026. Além disso, também enfrentará o Flamengo na Supercopa do Brasil.
Com o vice-campeonato da Copa do Brasil, o Vasco segue amargando uma longa seca de títulos nacionais. São mais de 14 anos sem saber o que é um título desta categoria. O último foi a própria Copa do Brasil, mas na edição de 2011. A derrota também marca o primeiro vice-campeonato de Fernando Diniz dentro do Maracanã. Antes, ele tinha 3 títulos nas 3 finais que disputou, todas com o Fluminense. Pela 4ª vez, o técnico Dorival Júnior é campeão da Copa do Brasil. Com a conquista pelo Corinthians neste domingo, o treinador igualou Luiz Felipe Scolari, o Filipão, como o maior vencedor da competição. Foi o 4º título pela 4ª equipe diferente. São 3 delas são paulistas. Santos 2010, Flamengo 2022, São Paulo 2023 e Corinthians 2025. A final da Copa do Brasil quebrou o recorde de renda no futebol brasileiro em 2025. A bilheteria bruta da partida no Maracanã foi de 13,2 milhões. O antigo recorde pertencia à final da Supercopa do Brasil, quando o Flamengo derrotou o Botafogo por 3-1, com uma renda de 9,7 milhões.